indicaram uma cirurgia das pregas vocais e você ficou desesperado. Você pensou, meu Deus, eu vou perder minha voz agora, eu tenho risco de perder a minha voz? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre os riscos de uma cirurgia da prega vocal, o que você vai fazer no pré-operatório, no pós-operatório. Eu quero tirar alguns mitos e quero também te dar um alento nesse momento. Eu sou a doutora Sabrina Farnese, sou médica laringologista e esse é o canal Medicina da Voz. Não esquece de curtir, se inscrever no canal para que sempre tenham vídeos aqui muito interessantes sobre voz. Então vem comigo descobrindo tudo sobre o que fazer se o seu diagnóstico é para uma cirurgia das pregas vocais. Pessoal, uma cirurgia das pregas vocais, as cirurgias são indicadas quando as lesões são responsivas para a cirurgia, mais do que para fonoterapia, terapia de voz, como estamos acostumados. Toda vez que a gente tem uma indicação cirúrgica é algo bem chato, bem preocupante, principalmente pelos riscos que uma cirurgia tem. E os pacientes ficam desesperados. Desesperados principalmente por quê? Porque muitos deles usam essa voz como instrumento de trabalho, muitos têm medo de perder a voz, de não conseguir falar mais e até no pós-operatório alguns têm até medo de começar a falar de novo. Então eu quero explicar para vocês, primeiro de tudo, quando você precisa considerar uma cirurgia das pregas vocais. Então, algumas lesões, elas são mais responsivas à cirurgia. Então, a gente precisa ponderar isso. Algumas cirurgias, algumas lesões, elas são responsivas à fonoterapia, como os nódulos vocais, como as situações aí de trauma, que não esteja com lesões muito grandes, isso também é indicado de fonoterapia. Algumas lesões pequenas também, então assim, às vezes um cisto pequeno, um micropólipo, às vezes você indica a fonoterapia, mas quando eles são um pouquinho maiores, eles realmente não respondem à fono, então a gente indica a cirurgia. Cistos maiores, pólipos médios a maiores, esses a gente indica principalmente se tem aquela fenda importante do pólipo, né? Aquela fenda que está dando aquela soprosidade na voz, aquela rouquidão, aquela aspereza, então a gente indica aí cirurgia para esses pacientes. Cirurgias de alterações estruturais mínimas, normalmente precisa ter toda uma avaliação se esse paciente também tem várias alterações estruturais. Então, se eles têm muitas alterações, às vezes é melhor a gente mandar para a fono com todo carinho vai fazer a terapia e os pacientes vão, muitas vezes, ter mais benefícios do que uma cirurgia, porque vai gerar mais trauma, pode ser que esse paciente não tenha um prognóstico bom. Eu sempre converso com os meus pacientes, eu dou a eles porcentagens. Por exemplo, uma cirurgia de pólipo, eu converso com eles, olha, a sua chance de melhora vocal está entre 80% e 100%. Então, isso é um prognóstico excelente de você voltar a ter a voz que você tinha. Então, eu sempre dou pólipos, normalmente a gente bota aí uns 90% a 100% e a maior parte das vezes 100%. Vai depender do repouso vocal, do que ele fizer no pós-operatório. Tem pacientes que a gente pede para fazer o repouso vocal, não faz, voltam a usar a voz de maneira profissional antes do tempo e às vezes geram traumas e a cirurgia não fica tão legal, tão bacana. Mas se fizer tudo certinho, com certeza a cirurgia de pólipo é uma cirurgia que tem um prognóstico excelente, principalmente se esse médico otorrinolaringologista é especializado em laringe. Então ele tem muito mais especialização, né? Já tem mais costume de fazer essa microcirurgia de laringe, que é uma cirurgia aí feita com microscópio ou com vídeo, que a prega vocal é bem pequenininha, então a gente tem que aumentar bastante e fazer o menor trauma possível. Os cistos são lesões diferentes, tá, pessoal? São lesões que normalmente não respondem à fono, então os pacientes ficam realmente querendo a cirurgia porque já fizeram fono um tempão e não melhoraram, então eles vêm pedindo a cirurgia. A minha experiência com cistos é a seguinte, eu sempre falo para os pacientes, se ele for pequenininho, eu nem mexo, tá? Porque o que eu vou entrar na prega vocal, eu vou machucar mais do que ele está gerando ali de disfonia para o paciente. Então ele tem que ser um pouquinho maior para que eu consiga tirar e que tenha um prognóstico melhor. Normalmente, os cistos com a fonoterapia chega a ajudar até 30%. Até 30% os pacientes têm benefício com a fonoterapia no caso de cistos. Agora, na cirurgia, a gente dá um pouco mais, a gente dá mais ou menos aí até uns 70% de melhora da voz, é o mínimo que a gente dá para os cistos, 70% e chegando até 100%. Mas, depende também de tudo que eu falei para vocês. Repouso vocal, pós-operatório, se o paciente está fazendo tudo que a gente pede,
E também o cisto não é como o pólipo, ele tem uma recuperação mais lenta. Então os pacientes precisam fazer um repouso vocal maior, precisam ter mais, vão demorar a voltar a voz, não é tão rápido. O pólipo, com uma semana, o paciente está com a voz linda. O cisto demora até um mês para a voz recuperar. Então tem que ter paciência, porque os cistos são um pouquinho, a gente tem que entrar mais na prega vocal, isso gera mais trauma. Sobre a questão do edema de Heinck também, que é uma cirurgia que é passada aí muito para os pacientes que são tabagistas, tiveram aí esse edema, esse inchaço da prega vocal e com aquela voz grave, aquela voz masculina. Então, assim, a cirurgia, o prognóstico é excelente, as pacientes ficam com uma voz muito boa, aquela voz masculina diminui, então, assim, elas ficam com uma voz mais feminina, ficam muito felizes e a melhora da voz é também um pouquinho mais rápida, principalmente porque você está tirando uma prega vocal muito inchada para uma mais fina. Então, os pacientes gostam muito, mas precisa também de todo pós-operatório, não fumar. É muito importante que os pacientes tenham cessado o tabagismo, porque não adianta nada você fazer a cirurgia e já ficar aquela fumaça machucando a prega vocal e destruindo tudo que a gente fez na cirurgia. Algumas outras situações, como granuloma, que até mostrei para vocês aí o videozinho, vou botar para vocês um pouquinho aqui de um granuloma aí há pouco tempo que eu retirei, que é um granuloma bem grande, e que estava obstruindo a respiração. Os granulomas também podem ser por esforço local, podem ser por refluxo, podem ser por trauma local. Então, a cirurgia do granuloma é um prognóstico também muito bom, né? O paciente se tira, só que o granuloma é extremamente recidivante. Ele volta, então a gente tem que fazer um tratamento, um acompanhamento direitinho do paciente para evitar essas recidivas do granuloma. Então, lembre-se que sempre a cirurgia da prega vocal, o pós-operatório, por exemplo, você não vai precisar nem fazer muita restrição de alimentos. Normalmente eu peço para os pacientes não comerem nada duro e nada quente, muito quente, mas o resto eu libero. Então, assim, tudo amassadinho, arrozinho cozidinho e nada muito quente os 3 primeiros dias, depois a alimentação está liberada. Mas o mais importante da cirurgia de prega vocal é o repouso vocal. Repouso vocal, o paciente tem que fazer o repouso vocal certinho e não voltar para a atividade profissional da voz antes da hora. Eles têm que guardar aquele jejum, né? Aquele que a gente manda, não pode cantar, não pode se apresentar e tem que esperar, tá, pessoal? Sobre o risco, doutora, eu tenho muito medo de perder minha voz. Tenho muito medo de perder minha voz. Eu sempre converso com os pacientes que essa possibilidade, numa mão treinada de um médico otorrinolaringologista, especialista em laringe, isso é praticamente nula. Principalmente, por quê? Porque a gente nunca vai dar para o paciente um prognóstico pior daquilo que ele tinha. Então, por exemplo, você tem uma rouquidão aí que a gente calcula, né, que para você uma rouquidão que tirou a sua voz está diferente aí uns 80%, 90% do que ela era. Então a gente sempre fala, olha, a melhora da voz é tantos por cento. A gente nunca dá prognóstico de piora da voz, porque isso não é possível. Porque se você tenta tirar uma lesão, se ela ficar ali, vai voltar a ser realmente o que era antes da cirurgia. Pior não vai voltar, entendeu? Então ela tem que melhorar. Então assim, na minha experiência, eu nunca vi isso. Eu nunca operei um paciente que perdeu a voz, nunca. Então assim, isso não é possível. Por quê? Porque a gente vai tirar ali só aquela lesão, a gente não vai manipular a prega vocal em outro lugar. Então assim, isso não é possível. Então fique tranquilo. Até se você teve uma indicação aí de biópsia, de retirar um tumor da prega vocal, tudo isso, fica tranquilo que você sempre vai falar. Claro que os tumores das pregas vocais, você tem que tirar mais tecido. É diferente das lesões que não são tumores. Nas lesões que são tumores, a gente normalmente leva um patologista para a sala, que é o quê? É um médico que vê no microscópio aquela lesão para ver se ela é maligna. Então, na hora que a gente tira um pedacinho, a gente manda para aquele patologista, ele lá olha no microscópio e diz, ó, é câncer, não é câncer. É a primeira análise. E se ele disser que é câncer, a gente completa a cirurgia. Então, muitas vezes a gente tira a prega vocal inteira, a gente tira mais estruturas e a voz realmente piora. Mas nesse caso, ela piora porque é um câncer. Então, a gente tem que tirar a lesão pela vida do paciente, mas a gente sempre esclarece isso para o paciente. Mas sempre o paciente vai falar. Só se ele fizer uma laringectomia, que é algo diferente, que isso aí é um câncer mais avançado, que você vai para o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, se você teve um diagnóstico de câncer, lembre-se sempre que o mais importante é a sua vida. Então, isso é muito priorizado. Claro que o cirurgião de laringe também vai priorizar um pouquinho essa questão de não piorar tanto a sua voz, fazer o melhor possível para que você tenha a voz, tá bom, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, tá, pessoal? Se inscrever aqui no canal, deixar uns comentários aí falando de vídeos que vocês querem que eu fale. Vai passar para vocês sempre os meus contatos aqui do meu atendimento presencial no Rio de Janeiro e dos atendimentos online, onde eu vejo exames de vocês, dou uma segunda opinião, e onde você não tem um especialista em todo o Brasil, você pode me ter aí pertinho de você, tá bom? Então aqui vai ficar os contatos lá no meu espaço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem com Deus! A Otovoice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonoaudiologia e voz. Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usa a voz profissionalmente, sem dúvida esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da Otovoice é que aqui você não é apenas um paciente, você se sente em casa e você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui para ficar cada vez mais saudável.